Hello guys, how are you today? I'm fine. Olá pessoal, professora Flávia Moura aqui mais uma vez. Como vocês estão, hein? Eu estou bem. Hoje vou ficar com vocês, meus alunos do segundão. Hoje nós vamos continuar nossas aulas 21 e 22. Lembro que na nossa última aula a gente falou sobre os modals, apenas os modals. Nós revisamos um pouquinho e eu falei para vocês que na aula de hoje a gente iria ver a questão do perfect junto com os modals, né, que a gente não viu, né, que são os modais. Então a gente vai saber o que é isso, né, que tipo de frase, que tipo de construção é essa questão do perfect com esse tal aqui dos modals, ok? Let's go? Bom, para a gente começar nós temos, quando é que nós usamos, tá? Vamos ver aqui. É usado para falarmos de possibilidades no passado. Então essa estrutura, essa construção, ela é usada no geralzão para a gente falar um pouquinho sobre alguma possibilidade no passado. Aí a gente vai observar cada um deles, tá? A nossa estrutura, que é a nossa formação, nós temos o sujeito, o modal, tá? Que é o nosso modal, pode ser o could, né? O might e assim vai. Depois dele eu tenho que ter um have. Depois, o meu verbo principal, ele tem que estar no particípio, que aí entra o nosso present perfect, tá? E o nosso complemento, por isso que é chamado de perfect modals, ok? Então, nós temos sujeito, o nosso modal, o have, o nosso verbo principal no particípio e o nosso complemento. For example, Tom, que é o nosso sujeito, could é o modal, né? Nosso modal. Aí eu tenho have, solved, que é o nosso verbo principal no particípio. Nesse caso, vocês não podem esquecer verbo regular e verbo irregular, não é isso? Os verbos regulares, eles continuam lá com as mesmas regras, a terminação é de, e é de, e assim vai. E nós temos aqui um complemento. Então, o Tom, ele podia ter resolvido, né? Ele podia ter solucionado ou resolvido o problema. Então, é uma possibilidade que podia ter acontecido no passado, ok? Sujeito, o meu modal, o próprio have, o verbo principal no particípio e o meu complemento. Ele podia ter feito isso, ok? Bom, vamos observar aqui a questão do can. O que é esse can? Can't. Olha só, é possível ver esse can na afirmativa também. Ele é possível, não é sempre não, tá? Mas é mais comum usá-los na negativa, nesse tipo de construção, ok? Ele serve para refutar uma possibilidade sobre algo no passado, algo que você não acredita que pode ter acontecido. Como assim? For example, you can't have been there, we didn't see you. Você não pode ter estado lá, nós não vimos você. Como você diz, eu não acredito, você não foi. Ou então, tu nem estava lá, eu não te vi, tá bom? Então, é uma coisa que você não acredita que aconteceu, ou que possa ter acontecido. A gente não fala assim no português, né? Você não pode ter estado lá. A gente fala logo assim, você não foi, então tu nem estava lá, eu nem te vi. A gente termina falando assim, né, no nosso português. Então, eu tenho aqui o you, ó. Eu tenho o nosso modal aqui na negativa, porque normalmente quando a gente usa o can, a gente termina usando ele na negativa. Eu tenho o have, que é da construção, da formação. O been, ele é irregular, por isso que ele não tem o ed. E eu tenho aqui um complemento da frase. Então, você não pode ter estado lá. Não vimos vocês. Não vimos você, ok? Nós temos outro aqui, que é o could. O could é usado para indicar algo que podia ou poderia ter sido feito, mas não foi. Então, nós temos they didn't let her, but she could have written the proposal herself. Então, olha só, eles não deixaram, mas ela poderia ter escrito a proposta sozinha, tá? Então, aqui tem uma frase enorme. Mas a construção do perfect com o modal é onde tem sujeito, o modal, o have e o particípio, ok? Então aí no caso do could é uma coisa que podia ou poderia ter sido feito, mas não foi. Eles não deixaram, mas ela poderia ter escrito a proposta sozinha, ok?
O próximo aqui que eu trouxe para vocês foi o may e might, que ele é usado os dois, né? Então nós temos, podem ser usados para falar de algo que até pode ter acontecido, mas é apenas uma possibilidade. Não temos certeza. Pode até ter acontecido, mas é só uma possibilidade, eu não tenho lá certeza. Example, it may have been easier if you had asked for help. Poderia ter sido mais fácil, eu não tenho muita certeza, mas poderia ter sido mais fácil se você tivesse pedido ajuda, tá? Então eu tenho aqui, ó, it, o may, o have, tá? E o been, que é o meu verbo irregular. Poderia ter sido mais fácil, eu não tenho assim tanta certeza, mas poderia, se você tivesse pedido ajuda, ok? Another example eu tenho, I'm not sure, but the dog might have dug his way out of the backyard. Então, não tenho certeza, mas o cachorro pode ter cavado para sair do quintal, tá? Então, uma coisa é apenas uma possibilidade, mas eu não tenho muita certeza, ok? Então, onde é que está aqui a estrutura do perfect e o model? Eu tenho the dog might have dug, que é a questão de cavar, ok? Que ele também é irregular. O outro que eu trouxe aqui para vocês é o must. O must é usado quando temos uma hipótese, olha só, em que acreditamos muito, ou seja, temos quase certeza de que foi isso que aconteceu. É praticamente uma dedução, né? Eu tenho quase certeza. Mas eu tenho quase certeza, gente. The mother saw Pet's blue hands. She must have been play with paint. Então, a mãe viu as mãos azuis da Pet. Ela deve ter brincado com tinta, né? Na realidade, não é a dedução. Eu tenho quase certeza. Se eu vi as mãos dela azul, né? No caso aqui, azuis, eu tenho quase certeza que ela estava brincando com a tinta, né? A tinta azul. Então, é uma hipótese, quer dizer que nós acreditamos mesmo que aconteceu isso, ok? Por isso eu uso must, tá? Então, eu tenho would, aí depois, ele é usado para falar de algo que poderia ter sido, mas não foi. Algo que era uma possibilidade, mas não aconteceu. Example, if they had paid the bill in time, olha só essa frase. The order would have already arrived. Então, se eles tivessem pagado a conta a tempo, o pedido já teria chegado. Então, algo que poderia ter sido, mas não foi. Então, se eu tivesse feito isso, já teria acontecido alguma coisa. Se eles tivessem pagado a conta a tempo, o pedido já teria chegado. Olha só, eu tenho aqui, ó, the order would have already arrived. Então, the order, sujeito, would, eu tenho have, que é o da construção, e eu tenho arrived aqui, que é o verbo regular, por isso ele é terminado com ed. Already, lembram aqui que ele é usado no present perfect, ok? Que não é novidade para vocês, tá? Então, vamos lá para o próximo. Should ou ought to. Essa forma é usada para indicar que algo deveria ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Deveria. Poderia não, deveria. The children should ought to have finished their homework by now, but actually they didn't. As crianças já deveriam ter terminado a tarefa de casa, mas na verdade elas ainda não terminaram. Mas na verdade não, né? Então algo que indica alguma coisa que deveria ter acontecido no passado, mas não aconteceu. As crianças já deveriam ter terminado a tarefa de casa, mas na verdade não, ok? Então eu tenho aqui, ó, the children, que é o sujeito, que são as crianças, should ou ought to, que eles têm a mesma, né, a mesma ideia, have, finish, observa que é um verbo regular, por isso que é terminado com ed, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa questão aí do present com os modals, o perfect com os modals, que é o present perfect, ok? Vocês não podem esquecer que o verbo principal, ele é aquela terceira tabela. O regular é de, ied, dobra a consoante, depois coloca o ed, aquelas regrinhas que vocês já estão cansados de saber. Agora, os verbos irregulares é o particípio. Don't forget this, ok?
Acompanhem a agenda, façam as atividades. Se vocês não entenderam, volta à aula. Qualquer coisa, me pergunte lá no nosso grupo, tá? See you next class. Kisses and bye bye.